Então, gente, para mim é uma alegria estar aqui. Na verdade, lá vou eu de novo por óculos. Na verdade, é uma surpresa estar aqui, porque a Elisete falou assim para mim: você tem só um devocional para dar, né? Quanto tempo, Elisete? 5 minutinhos. Depois eu vejo que ela disse que eu ia dar palavra hoje aqui, né? Então ela me colocou numa enrascada. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que essa mulher, a Elisete e o Gabriel, e junto com eles a Dora e o Norberto e outras pessoas, eles estão fazendo esse projeto por vocês. E a dedicação que ela tem de servir as pessoas me inveja. Porque ela deixa de dormir, ela deixa de almoçar, ela deixa de ter o tempo dela com a família dela por causa de vocês. Então, o meu desejo é que vocês sempre honrem a vida dela. Sempre estejam honrando a vida dessa liderança, porque esse projeto nasceu do coração de Deus, porque eles nem imaginavam que isso ia acontecer, realmente, nós somos testemunhas disso. E é algo que veio do coração de Deus. Então, que nasça um projeto muito bacana, algo que faça muita diferença aqui nessa cidade. E até é engraçado porque quando eles foram lá em casa, eles falaram: não, vem umas 30 pessoas, acho que conosco, e a gente não está tendo meio direito onde se reunir. A gente falou: poxa, vamos se encontrar na C3, daí vocês fazem uma rodinha ali, pode ser que vocês usem ou não o microfone, fica a critério de vocês. E para surpresa, acho que deles mesmos já foi 100, 200, 300, 400 pessoas, e realmente era algo que não foi planejado, e sim nasceu do coração de Deus. E para mim outra surpresa é que tem homens aqui hoje, né? Eu não estava contando com a presença de homens aqui, mas se vocês ficarem um pouquinho chateados com o que eu vou falar aqui no começo, depois vocês se conversam com a esposa de vocês e esposas, peçam perdão para os seus maridos. Brincadeira, eu não vou falar nada demais. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, vamos ver se vocês sabem responder. Esses dias eu perguntei assim para o meu marido: Ronaldo, por que você acha que Deus fez Adão antes de Eva? Mas ele não titubeou um minuto. Ele olhou para mim e falou assim: para Adão ficar um pouco sozinho, né? E eu falei assim, daí eu não titubeei nem um minuto. Eu falei para ele assim: não, foi porque Deus fez o rascunho primeiro, para depois fazer o original, né? Deus olhou para o homem e falou assim: puxa, mas eles esquecem as coisas, eles são desligados, eles não escovam os dentes todas as noites, eles precisam de algo que venha trazer florir, né? Venha trazer cores. Então, ele fez nós mulheres. E tenho certeza que vocês, mulheres, ágape, vocês trazem muita cor para a vida dos maridos de vocês, do namorado, da família de vocês. A gente fala muito, e isso não tenho nem dúvida. Onde tem mulher reunida, tem aquele alvoroço, né? Mas nós trazemos vida, e nós podemos ser usadas ainda mais para trazer vida para a igreja local onde nós estamos. E até aconteceu um outro episódio, foi aniversário do meu esposo na quarta-feira, e eu fui lá, preparei a mesa, a gente comprei bolo, comprei alguns salgadinhos, e nisso tocou a campainha. Eu falei: Rony, eu vou tomar banho, serve aí uns salgadinhos para quem chegou e eu já desço. Quando eu cheguei embaixo, quando eu desci, ele pegou aqueles papelão, sabe? A caixa de papelão, pôs na mesa assim 3 pacotes de papelão aberto, colocou refrigerante de qualquer jeito em cima da mesa. Deu: ai, Jesus, eu arrumei tudo bonitinho, tudo certinho. Ele vai lá, põe, dá as coisas de qualquer jeito. E nós colocamos vida na vida dos nossos maridos. Às vezes enlouquecemos eles, mas nós colocamos vida, nós damos vida. E o que estava no meu coração, está no meu coração compartilhar com vocês, que é algo que isso tem estado muito vivo dentro da C3, no projeto que Deus nos chamou. E está escrito em Mateus 10,16: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples
como as pombas. Ele não disse para nós sermos as serpentes. Ele disse para nós sermos prudentes. E ele disse também para nós sermos simples, para nós termos um evangelho simples, não ser algo complicado. Nós vemos hoje muitas igrejas, muitos locais onde tem afastado as pessoas mais de Deus do que tem trazido elas para Deus. Tem muitas pessoas saindo dos locais machucadas, manipuladas, ou mesmo decepcionadas com Deus por causa de nós, atitude de nós que estamos dentro da igreja. Antes nós falamos que existia católico não praticante, hoje existe evangélico não praticante. Tem muita gente. Não quero ir mais na igreja, eu não preciso, lá acontece isso, acontece aquilo, então eu não quero mais participar. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com um casal e essa pessoa, essa mulher, ela estava tão ferida por uma palavra que um pastor profetizou na vida dela, que o casamento dela está indo bem, mas ela não conseguia mais ver Deus como um Deus bom, porque o pastor disse assim: se você casar, você vai para o inferno. E é uma história longa, não vou entrar em detalhes. E ontem a gente conversou com ela e a gente disse: não, você não vai para o inferno. Você não vai para o inferno. O que o pastor disse, isso não vai se cumprir na tua vida. Então, muitas vezes, o que as pessoas falam, o que é falado, marca tanto a vida das pessoas por falta de prudência, por falta de não ter um evangelho simples. Eu gostaria de falar três características. Tem várias características que a gente poderia colocar aqui, mas são três que têm falado muito comigo. Primeiro, a Ágape, como está nascendo um projeto novo, aqui é um outro projeto de Deus. É um outro motivo. Deus, Ele não vai colocar no coração das pessoas projetos para ser a mesma coisa. Ele quer que a gente faça coisas diferentes. Nós, quando saímos da igreja, Deus falou: vocês vão sair para fazer isso. Não importa se vai demorar 1, 2, 10, 20, 30 anos. Se vem uma pessoa para Jesus, nós fomos chamados para fazer o que nós temos feito. E é muito fácil a gente querer voltar à mesma forma que nós éramos antes. Porque é mais fácil, é mais cômodo. As pessoas estão mais acostumadas com aquela forma. Mas vocês foram chamados para fazer algo diferente. E vocês precisam ter bem claros os valores e a cultura da C3. A cultura e os valores da Ágape. Vocês precisam ter isso bem claro. Os valores, gente. Poxa, valores é muito fácil a gente falar de valores, né? É muito fácil toda igreja fazer um quadrinho e colocar os valores. Excelência. Me ajudem aí, falem valores. Generosidade, amor, fé, santidade. Vamos pensar aqui, integridade, pontualidade, enfim. Então, oi? Não entendi. União, comunhão, relacionamento. Então, tem esses valores. Se você for nas igrejas, todos vão dizer que existem esses valores. É difícil uma pessoa que está dentro de uma igreja não tem esse tipo de valor. Mas esses valores, se eles não são executados, se eles não são vistos pelas pessoas que frequentam, as pessoas que estão chegando na igreja, esses valores vão por água abaixo. Então, por exemplo, vocês dizem assim, um dos valores da Ágape é a pontualidade, né? Então, o culto deve começar às 10 horas, que começa o culto de manhã aqui, eu não sei. 10 horas da manhã, então 10 horas começa o culto. No começo, quando da C3, a gente disse, não, a gente vai começar sempre no horário. E no primeiro culto lá, tinha pouquinha gente, não, vamos esperar 5, 10 minutos.
Daí aquilo começou a me incomodar. No segundo culto, queriam de novo. Eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, se tiver uma pessoa no culto, nós vamos iniciar o culto às 10 horas. Então, se a gente deixa o nosso valor ser destruído, esse valor ser banalizado, ele vai se tornar um valor oposto. A igreja diz que é pontual, mas olha aí, toda vez que começa o culto, eles estão atrasados. Ou, outro exemplo, a integridade. Não, nosso valor, nós somos íntegros. Nós dizemos sim, sim, não, não. Nós somos corretos, justos. E, de repente, acontece alguma coisa na igreja e que os membros da igreja não mostram integridade. E esse valor vai por água abaixo. E os valores, eles precisam ser rotulados. É um rótulo, é uma marca. Que nem quando você vê lá o gado, assim, que você pega aquele negócio quente e marca. Então, você precisa ter esse rótulo, esse negócio muito bem claro para as pessoas. Para que as pessoas entrem aqui e elas já saibam que esses valores existem impregnados dentro da Ágape. E esses valores, gente, obviamente que eles vêm da liderança dessa igreja. Nós temos a academia, né? E esses dias eu fiz uma conversa com as pessoas que estão diretamente ligadas a mim e conversando sobre isso. Quais são os nossos valores, tarará, tarará. E daí eu perguntei assim, e qual que é a cultura da BRAP? E daí uma das pessoas falou assim, nossa, a cultura da BRAP é muito família. Ou seja, as pessoas que estão, os nossos clientes, percebem que existe essa cultura, né? Que nós fomos chamados para ter uma academia que visa a família, que as pessoas sejam acolhidas. Então é a mesma coisa na C3. Nós temos uma cultura, nós temos um chamado, nós temos um objetivo. Nós somos chamados, a C3 é chamada para pessoas que não querem entrar numa igreja. Então a gente está no estacionamento, né? E isso tem dado resultado? Claro que tem dado resultado, mas é muito fácil a gente dizer assim, não, mas que tal se a gente mudasse um pouquinho a cultura e voltasse a ser como éramos antes? Não, essa é a cultura da C3. E a cultura precisa estar muito bem vista, tem que ser muito enraizado dentro de cada pessoa que está aqui. Os valores bem claros na liderança e nas pessoas, em vocês, membros, para as pessoas que estarem chegando, isso vocês já vão passando essa cultura, esse jeitão da Ágape para essas pessoas também. Os valores bem firmes vão criar essa cultura. Então, por exemplo, lá na C3 nós temos uma coisa muito forte, que é o relacionamento. Outra coisa que a gente busca muito é o feedback positivo. A gente sempre escuta assim, não, você não pode receber elogio, você não pode elogiar a pessoa, porque a pessoa daí fica com o ego grande e não sei o quê. Gente, eu não entendo mais assim. Quando você honra uma pessoa, você está depositando nessa pessoa coisas boas, que ela está servindo a Deus, que ela está fazendo coisas que vão agradar a Deus. E quando você só bate na pessoa, você só critica a pessoa, você só corrige a pessoa, você está tirando esse depósito de elogio. Então nós precisamos depositar coisas boas, nós precisamos elogiar as pessoas, nós precisamos ver coisas positivas nas pessoas. Porque daí quando você for corrigir essa pessoa, ela não está seca e ela não vai se sentir assim sugada, drenada e vai ficar triste, enfim, vai ficar depressiva, não vai se sentir ninguém. Então a importância de nós termos essa cultura, né, muito bem definida. Então, qual seria a cultura Ágape? Qual seria o motivo de ter essa igreja? O que vocês querem fazer? Aonde vocês querem chegar com tudo isso? No reino. Nosso papel como mulheres, é fundamental dentro de uma igreja.
É muito importante o nosso papel. E nós, mulheres, nós temos um sexto sentido, como dizem, né? Aquele feeling que os homens não têm. Então, as mulheres, elas podem ser muito usadas para fazer com que o projeto cresça e o projeto caminhe exatamente para onde tem que caminhar. Assim como eu disse, muitos lugares estão, porque nós temos esses valores, tal, mas no meio do caminho, esses valores vão se perdendo. E a cultura vai se perdendo, a cultura e os valores, a cultura, e daí quando você vê, aquilo lá não existe mais. E para as pessoas manterem vocês dentro da instituição, eles começam a manipular, começam a impor regras. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você isso, você aquilo, e não deixam a pessoa ter a liberdade que ela tem. E, gente, não vai importar o que as pessoas que estão fora dizerem qual é a cultura de vocês, quais são os valores de vocês. O que importa são as pessoas que estão dentro saberem qual é o valor que vocês da Ágape têm. Porque as pessoas de fora falam muita coisa. Infelizmente, falam muita coisa. E quando nós começamos o projeto, que, puxa, me deixou muito triste, é escutar as pessoas dizerem assim: lá na C3 pode tudo. Lá na C3 é libertinagem. Pode tudo, pode se fazer tudo. As pessoas não têm controle. Mas da onde que tiram isso? Né? Da onde que as pessoas tiram esse tipo de coisa? A liberdade é diferente de libertinagem. E nós realmente damos liberdade. E eu creio num evangelho livre, com pessoas que creem num Deus que é um Deus. E hoje, nas igrejas evangélicas, se fala muito dos católicos, que os católicos têm ídolos, que os católicos adoram o Papa. Nós, evangélicos, adoramos também. Nós também adoramos o dinheiro, muitas vezes, e nós adoramos o nosso pastor. Nós idolatramos o nosso pastor. E isso não é um valor e uma cultura correta para o reino. Eu não acredito que Deus quer dividir a honra dele com ninguém. Então, a manutenção da cultura, quem vai ser responsável são vocês. Vocês são responsáveis pela manutenção da cultura. O segundo aspecto seria o seguinte: faça parte dos 80% e não dos 20%. Os 80% estão nos lugares, isso é uma estatística, tá, gente? Para somarem. E os 20% estão para serem negativos. E daí o que acontece? O diabo vem lá e fala: ai, tá vendo? Aquilo ali, puxa, eu não gostei. Daí a pessoa vai lá falar para outra: porque aquilo lá também eu não fui muito do jeito. E daí vai lá falar para outra. Então esses 20% fazem muitas vezes um estrago numa igreja. Mas os 80%, entendendo qual é a cultura que vocês têm, vocês podem influenciar positivamente. E esses 20%, eles não deixam que a cultura fique clara. E uma característica muito importante também, gente, que eu creio que nós mulheres, pelo menos as que eu conheço, gostam de resolver as coisas, esse tem que ser nosso procedimento. Poxa, alguém está falando alguma coisa que realmente não é aquilo, isso não é verdade. Vai, senta, resolve. Não jogue o problema para baixo do tapete. Porque essa sujeira, ela vai ficar ali, vai ficar ali, vai ficar ali. Quando você vai ver, já está tudo sujo. E daí é tarde demais. Então, você chegar para a pessoa, conversar, vestir assim: puxa Deus, o Senhor me chamou para estar aqui na Ágape. Com essa cultura, eu me encaixo nessa cultura. Então é isso, é essa camisa que eu vou vestir. É nesse lugar que Deus quer que você esteja. E Ele não quer que você esteja sentado no banco. Ele quer que você esteja fazendo discípulos, né? Que você esteja frutificando. Por exemplo, tem um comportamento errado de uma pessoa da IBI. Um professor da IBI teve um comportamento errado.
se você não vai e não corrige essa pessoa, não conversa com essa pessoa a atitude que ela teve, esse valor vai se tornar errado, né? E vai se tornar a verdade. Eu não sei se vocês estão a par do que realmente está acontecendo no Brasil, né? Mas quando eu vejo o ex-presidente Lula falando, ele acredita tanto na mentira dele, que aquilo se torna verdade para ele. Então é a mesma coisa, o valor que vocês têm de ser uma pessoa de simplicidade, por exemplo, daí começa a fazer tanta bagunça, complicar as situações, os grupos, que aquilo se torna uma cultura, né? Se torna normal. Porque o valor errado se torna o valor principal para a igreja. E você vai manter sua credibilidade e a tua integridade na igreja quando esses valores estarem bem no caminho correto. Senão, a gente perde a credibilidade. O que adianta eu falar sobre, enfim, ensinamento de filhos, se eu não ensino isso para os meus filhos? Eu perco totalmente a credibilidade do que eu estou falando. E a terceira e última coisa seria: faça por amor, apontando para Deus e não para os homens. Eu tenho certeza absoluta que essa igreja tem muito no coração dos líderes de vocês isso. Tem muito. E Jesus disse: ide e fazei discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse assim: ide e fazei discípulos em nome da Elisete, em nome do Gabriel, em nome do Norberto, em nome da Dori, em nome de Paulo, em nome de Apolo. Não. Ele disse para nós fazermos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para somar para o reino. Leve as pessoas, e você também entenda que você precisa se relacionar com Deus. Não dependa de pessoas. Nós vamos sempre decepcionar. Nós somos humanos, nós erramos, nós pecamos. E nós sempre vamos decepcionar as pessoas. Levar as pessoas para a maturidade é muito mais difícil do que mantê-las embaixo das asas. Ai não, pastora, posso comprar um carro? O que você acha? Você me abençoa? Compra, ai que bom. O pastor me abençoa a comprar um carro, então eu vou comprar um carro. Se não der certo, a culpa é dele, não é minha. Então a gente usa muitas vezes os nossos pastores como amuleto de Deus. Enquanto que nós temos o acesso com Deus. Levar as pessoas, nós precisamos entender que nós precisamos nos apaixonar por Deus. Ai não, mas paixão passa rápida. Mas a paixão, gente, a paixão é aquela assim, que podem falar o que quiser. Eu estou apaixonado por ele. Porque ele é assim assado. Eu não acredito, porque eu estou apaixonado por ele. Então, essa igreja ter isso, essa paixão por Deus, essa independência de um líder que diga, você vai ser ou você não vai ser. A independência, claro que nós podemos pedir oração para os nossos líderes, óbvio, né? Mas é muito mais um relacionamento do que uma posição de liderança. Ninguém é dono de ninguém. E isso, as igrejas, nós precisamos aprender isso. Nós não somos donos de ninguém. Se entra uma pessoa aqui, ela se converte aqui, ela cresce aqui, você deu alimento. Nós mulheres temos isso dentro de nós, na maternidade. E nós damos alimento, nós damos primeiro leite, depois nós damos a papinha, e depois nós damos o feijãozinho, depois nós damos a carninha. Se essa pessoa entrar aqui e depois de um tempo ele dizer assim: Elisete e Gabriel, eu estou indo porque eu vou montar um projeto, Deus está me chamando para isso, aquilo. Amém, é isso aí. Porque é o reino. Nós não somos donos de ninguém. E nós não podemos ter isso dentro da gente. E se um dia
se você se sente muito assim, dependente de pessoas, você vai se decepcionar e você vai sair daqui e vai para outra igreja e você vai se decepcionar, e você vai sair e vai para outra e você vai se decepcionar, e assim vai. Então, mulheres, ágape, a independência, a necessidade de ajudar pessoas, mas não manipular as pessoas, de dar o alimento, dar alimento sólido, para que as pessoas cresçam, para que elas não fiquem naquela mesmice de infantilidade e dependência absurda de um pastoreio. Esses dias tem uma mãe de uma menina que frequenta lá C3, e eles foram para C3, querem frequentar lá. E daí ela estava, e ela é muito engraçada, ela é bem malucona. E daí ela falou assim: por que o pastor Ronald não me atende? E por que ele não foi ainda na minha casa jantar? Outro pastor ia toda semana orar comigo. E até a gente vai jantar com ela daqui 2 semanas. A gente vai falar para ela: fulana, não pode ser assim. Nós temos que nos relacionar. Claro, nós estamos à disposição, claro, mas a dependência não pode ter. Porque nós somos humanos. E nós temos limites também. Isso que eu falo para a Elisete. Eu falo: Elisete, você é humana. Você tem um limite. Senão, gente, a gente acaba matando as pessoas. Nós temos aquele negócio assim: eu preciso. Mas as pessoas que estão na liderança dessa igreja também precisam. Então, levar as pessoas para Deus vai tornar uma igreja madura. Uma igreja que é gostoso ver o crescimento devagarinho, né? Devagarinho vai crescendo, as pessoas têm relacionamento e poderão ser muito mais usadas do que se ficarem mamando ou tomando papinha. E esse é uma leitura que eu faço, e é um desejo que nós temos hoje como igreja. Nós não temos o desejo de aparecer, nós temos o desejo de levantar uma geração, e essa geração, ela estar alinhada com todo mundo, né? A gente não precisa de ninguém que diga: você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo. E esse é o desejo que eu tenho no meu coração, que Deus possa levantar essa igreja, que isso aqui fique pequeno, e já acho, pelo jeito já está pequeno, né, para vocês, e que a palavra de Deus seja levada por esse bairro, que vocês coloquem a cultura da ágape nessas pessoas, que as pessoas venham aqui e se sintam acolhidas por Deus, acolhidas pelas pessoas, acolhidas pelo que Jesus fez na cruz pela gente. Amém?